eu venho à tribuna novamente para falar a respeito de... Semana passada, nós tivemos esse parlamento, desde a semana retrasada, envolvidos e dirigidos, todos nós, para os debates acerca do decreto presidencial que promoveu a intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Um decreto, como vários parlamentares registraram, não apenas aqui, mas na própria Câmara dos Deputados, até mesmo aqueles que apoiaram e votaram a favor da medida, um decreto, mas não deixaram de reconhecer que o decreto foi algo feito às pressas, sem qualquer planejamento, senhor presidente, sem que houvesse orçamento e sem nenhuma meta concreta que tenha sido apresentado no ato em que o presidente assinou o decreto. Um decreto, senhor presidente, que hoje fica claro para o Brasil inteiro que tem como um objetivo maior não a segurança pública, mas a tentativa, mais uma tentativa de alavancar a imagem de Michel Temer e a imagem daqueles que o seguem, em decorrência de estarem muito mal perante a opinião pública, ou seja, eu me perfilo ao lado daqueles que têm a clareza de que essas medidas adotadas nos últimos tempos pelo presidente Michel Temer, sobretudo no que diz respeito ao decreto de intervenção do Rio de Janeiro, nada mais são do que medidas que procuram melhorar a imagem pública, política dele e de todos aqueles que o apoiam. Pois bem, hoje nós tivemos, aliás, desde ontem, mas hoje principalmente, nós estamos assistindo à sequência, os novos passos que estão sendo dados nessa mesma direção. Hoje, amanhã já foi marcada por dois fatos importantes. O primeiro foi que o general, que é o interventor no estado do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, anunciou o plano, ou pelo menos as metas gerais, do que deverá e como ocorrerá a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. E o outro fato foi a posse do ministro Raul Jungmann no Ministério Extraordinário da Segurança Civil. Veja, eu estou aqui, senhor presidente, com o Diário Oficial de hoje, dia 27 de fevereiro do ano de 2018. O Diário Oficial que publica a medida provisória 821, de 26 de fevereiro de 2018, onde, no seu artigo 1º, determina: é criado o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e transformado o Ministério da Justiça e Segurança Pública em Ministério da Justiça. Como que isso, senhor presidente, como se essas medidas fossem salvar ou resolver os problemas da falta de segurança pública no Brasil. Ele poderia ter adotado outra medida. Aliás, eu poderia subir aqui e fazer um discurso, fazer um verdadeiro estardalhaço, um discurso forte, desmascarando o que tem sido o discurso deste governo de Michel Temer. Vossa Excelência, senador Cidinho, como o Brasil inteiro acompanhou os debates que ocorrem nessa casa desde 2014, sobretudo no ano de 2016, quando essa casa aprovou um golpe que denominou de impeachment. Pois bem, diziam o seguinte, que o governo da presidente Dilma era o governo da gastança, que era um governo que gastava demais, que tinha ministério demais, que tinha cargo demais, enfim, e que o Michel Temer viria para resolver tudo isso, todos esses problemas. Pois bem, senador Cidinho, quando a presidente Dilma deixou o poder, eram 32 os ministérios. Michel Temer assumiu, reduziu o número de ministérios para 23. E hoje, nós não temos nada mais, nada menos do que 28 ministérios. 28. Ou seja, muito próximo, um número muito próximo dos ministérios que tinha o governo da presidenta Dilma. Mas, enfim, eu não quero entrar por esse aspecto. Eu quero que é um aspecto que tem que ser abordado, porque quem tem a obrigação de subir à tribuna e explicar o que é que está acontecendo nesse governo, cadê a austeridade desse governo? A austeridade só para com o trabalhador, que tem que perder a sua aposentadoria, que tem que perder direitos garantidos pela CLT, só para esses. Porque, no mais, para o grande capital, tudo continua
Livre, absolutamente livre. Aliás, a semana que passou, o final de semana, foi divulgado o balanço de várias instituições financeiras. E o balanço divulgado mostra que, apesar dessa crise, a grave crise econômica por que passa o país, os bancos que já tiveram lucro em 2016, enquanto o povo brasileiro perdia os seus postos de trabalho, os bancos que já tiveram lucro em 2016 ampliaram ainda mais esses lucros no ano de 2017. Ou seja, o que é uma demonstração clara, óbvia, de que a crise econômica não atinge a todos de forma igual, pelo contrário. A crise econômica tem servido de oportunidade para ampliar o lucro daqueles que têm muitos lucros já, como no caso os banqueiros, senhor presidente. Mas, enfim, a austeridade também do governo esqueceram que tem muito ministério, que tinha que diminuir, porque seria muito simples. Nós já temos um ministério, ou tínhamos antes da medida provisória, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Era apenas reforçar o aspecto da segurança pública dentro da Justiça. Apenas isso. Mas não, cria-se um novo ministério, o Ministério da Segurança Pública, e coloca um político para tratar da segurança pública. Aliás, coloca a Polícia Rodoviária Federal, coloca a Polícia Federal sob as ordens de um ministro político, lá do PPS, das hostes do PSDB. Era aí que eles queriam chegar, era exatamente aí que eles queriam chegar. Senadora Ana Amélia, solicita parte do conselho. Senadora Vanessa, eu estou estranhando muito o discurso de Vossa Excelência, que a senhora está olhando a árvore e não a floresta. Falar da intervenção que tem caráter político-eleitoral para aumentar a popularidade do Temer é tergiversar. Eu vou citar um autor muito importante do partido que Vossa Excelência está, que é o PCdoB, no caso, o Partido Comunista Chinês, Deng Xiaoping, que foi o grande mentor idealista da abertura econômica da China, que dizia: não importa que o gato seja preto ou pardo, desde que ele casse o rato. E essa mesma lição vale. Não importa que seja para ter maior popularidade, espírito eleitoral, desde que essa intervenção resolva o problema grave e agudo da segurança pública. Quando a Vossa Excelência fala que o Ministério da Justiça, no atual governo, está ocupado por um político, Raul Jungmann, um excelente ministro da Defesa, respeitado pelos comandantes militares, vai ocupar esse ministério com caráter técnico, como ele comandou o Ministério da Defesa, eu sou testemunha disso, e Vossa Excelência esquece que Eduardo Cardoso, ex-deputado do PT, foi ministro da Justiça da Dilma, e foi ministro também de outros governos. Qual é a diferença, senadora Vanessa Gradiotin? Eu queria mais que a senhora tivesse, nunca havia manifestação do seu partido, do PT, de ir a Roraima, ver o que está acontecendo com os venezuelanos invadindo o Brasil, a área de segurança, porque fugindo da fome. Encontrei em Porto Alegre uma colega sua, farmacêutica, numa farmácia no aeroporto em Porto Alegre. Perguntei, ela falava espanhol. De onde você veio? Da Venezuela. Desde quando? Desde setembro. Eu estava passando fome. Farmacêutica formada, senadora. Essa realidade não dá para esquecer e não dá para pensar que a intervenção é uma coisa absolutamente desnecessária, tem esse ou aquele caráter. Tem que fazer, tem que fazer. E por não fazer é que o seu governo fez. Agora, dizer que 11 ministérios a menos no governo atual do governo da Dilma é pouca coisa? Sinceramente, eu não sei fazer contas. Muito obrigada. Eu acho que está faltando mesmo prestar mais atenção nos números, porque conta a Vossa Excelência sabe fazer, senadora Ana Amélia. Ele está com 28 ministérios. 4 a menos. Ele começou com 11 a menos e, paulatinamente, vai criando novos ministérios. Mas era 39 no governo Dilma. Era, Vossa Excelência mesmo diz, era. Eu não estou falando do passado, eu estou falando do agora. Eu estou falando o quanto é inconsistente, o quanto foi inconsistente aquele discurso da austeridade, que era muito ministério, tinha que diminuir e tudo mais. Estou falando disso. E estou falando, sim, não estou falando da Venezuela. Nós podemos marcar um debate aqui no plenário sobre Venezuela, senadora Ana Amélia, que a fome na Venezuela não começou hoje. A fome na Venezuela começou há muitos anos, quando começaram a boicotar aquele país. Aliás, as Nações Unidas já deviam estar ocupadas em dar ajuda humanitária ao povo da Venezuela, que não pode... É a mesma coisa que a ditadura de Cuba com o embargo econômico dos Estados Unidos. É pior. Esse é o discurso surrado já. Não é o discurso surrado, é a realidade, senador. Isso não é o discurso surrado, ou não é verdade que há
muitos anos, a Venezuela vem sofrendo um boicote no abastecimento, sobretudo de alimentos, que parte sobre a burguesia, daquele país que quer tomar o poder a todo custo. Mas eu não estou aqui discutindo a Venezuela. Aliás, nem para esses venezuelanos o governo consegue ter uma medida acertada. Foi a Venezuela, foi a Roraima, Boa Vista, um dia desses, sabe qual foi a medida tomada? A tirar os venezuelanos que lá chegam e mandar para o meu estado do Amazonas, mandar para São Paulo, como se isso fosse resolver. O prefeito da minha cidade, que é do PSDB, um partido que ajudou a colocar Temer onde ele está, já disse, não mande para cá sem mandar dinheiro, porque o município de Manaus não suporta mais isso. Mas, enfim, a Venezuela, o que precisa, o povo da Venezuela, é da atenção das Nações Unidas, para ajudar aquela gente a não sofrer como está sofrendo a falta de alimentos, o básico. E não venham os senhoras e senhores dizer que a culpa é do Maduro, não venho. Seria bom pedir também a falta de liberdade, senadora Vanessa. A falta de liberdade que é o mais grave, tão grave quanto a falta de comida. Eu já concedi a parte a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Eu assistindo às Olimpíadas de Inverno, um dia desse, eu vi um comentário de um jornalista da área esportiva dizendo o seguinte, que a China foi um país que cresceu tanto, assumiu tanta importância econômica que ninguém mais vê falar de direitos humanos na China, porque tamanha importância que assumiu. Então, veja, os Estados Unidos, que foi o país que mais falou ou fala até hoje em direitos humanos, é o país que mais atua contra os direitos humanos dos povos de todo o mundo, da Venezuela, inclusive. Mas eu quero voltar à intervenção, porque o meu discurso, senadora Ana Amélia, não é um discurso vazio. Vossa Excelência sabe que essa não é minha prática. Quando eu venho aqui e gostaria muito de estar ao seu lado e torço, pode não parecer, mas eu torço para que essa intervenção dê certo. Eu torço. Mas eu receio, porque as medidas que deveriam acompanhar a intervenção não estão vindo. Basta a gente ler e ouvir o que disse o general hoje, Braga Neto. O general Braga Neto, hoje, quando foi detalhar as ações da intervenção, disse de forma clara, não sei qual a quantidade de recursos que vou disponibilizar. O decreto que fala aqui do Ministério da Segurança, ele diz o seguinte, ele passa para o Ministério Extraordinário da Segurança, ele passa os recursos dos fundos, é somente isso. Ele não aloca um centavo novo, ele passa, então não adianta fazer intervenção. Sem recurso não se chega a lugar nenhum. Nenhum lugar desse decreto aqui se fala em equipamento da polícia, em nenhum decreto se fala em preparação do pessoal. Não, pelo contrário, quando deveria falar e o montante dos recursos aplicados, a única coisa que ele fala é que os recursos estão sendo deslocados do antigo ministério para o atual ministério, os recursos dos fundos. E aí vamos analisar o orçamento para sairmos desse discurso, porque falar é fácil, só que palavras o vento leva, a realidade não, é o que é e acabou. Na matemática, na ciência exata, 1 mais 1 são 2 e não há discussão. Vejam qual era o orçamento na segurança pública, do Fundo Nacional de Segurança Pública em 2016, 506 milhões de reais, repito, 506 milhões de reais, senador Raupp, em 2016. Em 2017 passou para quanto? 170 milhões de reais. Qual foi a perda, o corte? 67%. Mas vamos lá, vamos analisar o Fundo Nacional Antidrogas, que é muito importante, porque a base da guerra civil que nós estamos vivendo são as drogas, ninguém desconhece isso. Pois bem, o Fundo Antidrogas, 83 milhões em 2016, foi para 45 milhões agora em 2017. E dizer que há preocupação do governo com a segurança pública, não há. Porque se houvesse a preocupação, ele imediatamente já teria mandado uma emenda constitucional que o Congresso já teria aprovado, teria boa vontade da oposição, inclusive, de tirar a segurança pública do teto de gastos, porque ela está sujeita ao teto de gastos, só não estão sujeitos às despesas financeiras, pagamento de juros para banqueiro, que só engorda a sua caixinha, o seu cofre, com o dinheiro que é tirado do bolso do trabalhador. Então, é lamentável, não estou aqui sendo pessimista, estou sendo realista. E, repito, essas medidas adotadas por Temer são medidas midiáticas para tentar melhorar a sua performance e a sua avaliação perante a opinião pública. Eu considero a situação extremamente grave, porque expõe as Forças Armadas brasileiras, que devemos todos ter muito respeito
por ela, mas desvia ela, as Forças Armadas, da sua verdadeira função, cria o Ministério sem que lhe dê um centavo novo de recurso para enfrentar esse grave problema. Muito obrigada, senador Cidinho.